E aí? Como é que tá o público aqui? Como é que estão vocês? Vocês acham que eu preparo? Tem que ver. Tem algum bicho aqui? Boa tarde, Matheus. Tá. Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Tá. Vocês estão aqui, né? Deixa eu perguntar. E aí? Vocês acham que eu já começo com a integral ou dou uma revisada aqui, limite, derivada? Que eu tava pensando em fazer assim, limite, derivada, dar uma ideia. Integral, mas depende do público, né? Porque se vocês já tiverem uma ideia legal, que é assim, que eu tava pensando assim, passar uma ideia pros bichos. E aí, Lucas, beleza? É isso que eu tava pensando, passar uma ideia pros bichos. E depois é isso, passar uma ideia pros bichos. E aí depois e aí depois é o seguinte, tá? Voltei aqui, e aí? E aí, depende do público. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu estaria pensando assim? Oi, depende de vocês. E aí, pessoal? Eu tô aparecendo? Então é isso que eu tô pensando. O público aqui é mais de bicho ou mais veterano mesmo? Se bem que você já tem uma ideia legal, que é isso que eu tava pensando. Dependendo de vocês, eu dou uma passada no limite, derivada. Vou pôr a integral em uma dimensão. Tá. Umas coisas que a gente vai usar em probabilidade e circuitos. Tá certo. Então, umas coisas de algeria integrais. Então, tá. Integrais, né? Acho que eu vou fazer o seguinte, então. Então tá. Acho que eu vou fazer o seguinte, né? Não tem nenhum bicho aqui, né? E aí, Marty Lowell? Acho que eu vou fazer o seguinte, né? Já que vocês estão aqui, eu tô pensando em talvez fazer o seguinte, começar o integral, dar uma revisada em integral. Começar, dar uma revisada nas somas de Riemann, fazer umas integrais aí. E depois acho que eu vou fazer isso. Tá. Acho que eu vou começar um pouco com o integral, tá? Dependendo aqui de vocês. Eu vou fazer aqui de integrais, né? Ah, compartilhou no grupo de bichos. Tá certo. Então, obrigado. Então eu vou fazer o seguinte, né? Já que vocês estão aqui, enquanto vocês estão esperando os bichos, eu vou resolver aqui. Eu vou fazer o seguinte, tem veterano aqui por enquanto, né? Eu acho que eu vou resolver aqui algumas integrais. Eu vou resolver uma integral aqui, só para esperar os bichos aqui. Vou resolver uma daquela lista zero, né? Vou resolver uma. Mandou a live no Eletrocomp. Então tá. Então acho que eu vou começar daqui a pouco os limites. Acho que eu vou começar com os limites, tá? Então é bom vocês ter alguns veteranos aqui, porque se eu falar uma besteira, vocês vão corrigindo, tá?
Vocês gritam aqui no site, tá errado, beleza? Se eu falar uma coisa assim que não tem muito sentido, se eu explicar errado, vocês falam aqui no site que tá errado, tudo certo? Então é legal ter veteranos aqui também, pode ser? Então é isso, eu vou seguir a programação original. Então eu vou começar com os limites. Tem alguém aqui? Manifestem-se. Sério, acham que já começa? Então tá, eu vou começar com os limites. É o seguinte. Eu tenho uma função. Eu acho que vocês se lembram do conceito de funções, né? Que você... Primeiro hoje eu vou dar uma ideia um pouco mais informal do limite. Vou resolver, vou dar uma ideia. Mas se vocês quiserem eu já vou passando pros teoremas já, tá? Então tá, valeu Gabriel Mascarenhas, valeu, tá? Obrigado por estar assistindo aqui. Qualquer coisa vocês vão corrigir, né? Vocês vão me corrigindo. Então é o seguinte, eu acho que vocês se lembram do que é uma função, né? Então vocês definem uma função num domínio contido, uma função de uma variável mesmo, num domínio contido nos reais. Esse aqui é o contradomínio, que são os reais. E a imagem seria, então seria isso. Vocês definem uma função num domínio contido nos reais, e aí a imagem seria o grafo, seria todos os pontos que tem então a imagem é isso, para todo ponto, está errada a anotação, né? Não está muito. Para todo ponto, então é isso. Então vou dar uma ideia, para todo ponto contido nos, para todo y, é um y que tem valor da função. Então eu vou começar um pouco a ideia intuitiva de limite. Então eu vou começar um pouco intuitiva. Então a função é isso. Quando você injeta, você tem um domínio, um conjunto que é o domínio, aí você injeta. Aí quando você injeta um valor desse domínio, ela retorna um valor nesse contradomínio e o conjunto desses valores é a imagem. Então eu vou dar um exemplo de uma função, a função mais... não é a função mais simples, eu vou falar uma função bem simples. F de x é igual a x, tá? Uma função mais simples. Por exemplo, se o x vale 0, é uma função bem simples. Eu estou só começando aqui com o cálculo. Só para vocês terem uma ideia. Tem vários veteranos aqui, mas vocês vão corrigindo se eu falar uma besteira aqui. Tá dando para ver a lousa? Não tá muito, né? Vamos lá, né? Tá meio desfocado, né? Vamos lá, né? Tá meio desfocado, mas tudo certo. Tá tudo certo, né? Então é isso que eu vou fazer, né? Então, essa função é o seguinte. Ela tem valores no 0 e no 1. Essa função aqui, tá? Então essa função para todo f de x, ela transforma em x. E aí eu vou introduzir. Vou fazer vocês pensarem um pouco na ideia de limite. Então eu vou fazer vocês começarem a pensar um pouco na ideia de limite. Por exemplo, qual que é o limite? É assim que se escreve, de x tendendo a 1, da f de x tendendo a 1 pela esquerda. Vou começar. Então, o que vocês responderiam? Vamos lá, digita aí no chat. Tem algum bicho aqui? Digita aqui no site o que vocês responderiam. Não dá pra ver nada da minha lousa, né? Tá uma porcaria, né?
É uma porcaria, né? Tudo bem. É com a caneta preta melhor? Ixi, não dá pra ver nada. Nem eu tô vendo, né? Ué, nem eu tô vendo. Ih, rapaz, meu Deus do céu, tá isso aqui, né? Só apagar aqui melhor. Tá, mas vamos lá. Então tá, vocês não conseguem ver a lousa, né? Ah, então dá 1, tá certo. Vocês responderam, né? Tá certo. Então tá certo, dá 1 esse daqui, né? Limite da f de x por f de x tendendo a menos 1. Ah, você é bicho da Comp, beleza? Parabéns por ter... Parabéns pelo ingresso. Um ótimo curso. Que você faça um ótimo curso. Bem-vindo, Rodrigo. Então, o limite dessa função pela esquerda é 1. E agora, eu vou perguntar para vocês. O que vocês perguntariam? O que vocês responderiam? Se eu perguntasse para vocês. Qual é o limite dessa função para x tendendo a 1 pela direita, tá? O que vocês responderiam? 1 também, né? Vocês responderiam 1 também, né? Não dá pra ver o site, mas acho que vocês responderam. Então tá. Então acho que assim, vocês já têm uma ideia. Seguinte, então é o seguinte. Então vocês podem dizer que para todo valor dessa função, isso, então é 1. O Rodrigo respondeu. Então eu vou definir. Então, e o limite? Então assim, uma coisa eu vou falar. Agora, os dois limites laterais são iguais, certo? Que acho que vocês entenderam um pouco a ideia. O limite da f de x, de x tendendo a 1 pela esquerda, é quando você vai aproximando do valor da f pela esquerda. Por exemplo, f de meio vale meio. F de 3/4 vale 3/4. F de 9 décimos vale 9 décimos. Então acho que vocês estão percebendo que quanto mais eu me aproximo do 1, isso daqui não tem nada de matemática formal, mais intuitivo. Conforme eu aproximo os valores do 1, de x1, o f de x vai se aproximando do 1. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que o limite... Então eu posso dizer, e a mesma coisa, então é isso que é o limite pela esquerda. Agora, o limite pela direita é quando eu vou aproximando aqui pela direita. Então, por exemplo, f de 2 vale 2, f de 11 décimos vale 11 décimos, f de 101 centésimos vale 101 centésimos, e assim vai. Então vocês percebem teorema de Stokes. Tá, depois eu faço. Acho que é aquele das integrais, né? Não é isso não. Aquele que você tem a ver com derivadas, né? Que você faz o valor da derivada. Aí, agora nem eu tô lembrando, né? Ih, rapaz. Eu já vi, o teorema. Você associa, acho que tinha, eu lembro que tinha, tá, eu vou continuar aqui, que a coisa eu preparo outra aula. Então é isso, então vocês perceberam que conforme eu vou aproximando da esquerda, conforme eu vou aproximando de 1 pela esquerda, os valores da função vão tendendo a 1. E conforme eu vou aproximando da função pela direita, os valores da função também vão tendendo a 1. Então eu posso dizer que o limite da f, se os limites são iguais, então agora eu vou fazer uma definição. Então se o limite de x tendendo a pela esquerda da f de x
é igual ao limite de x tendendo a A pela direita da f de x, então eu digo que existe, não, que é igual a L, os dois são iguais a L, então eu digo que existe limite de x tendendo a A da f de x, que vale L. Ou seja, isso daqui tudo implicaria que o limite dessa função valeria 1. Limite dessa função para x tendendo a 1. Isso implica uma implicação. Acho que vocês entenderam a ideia do limite. Estou ou não? Todos vocês aqui entenderam a ideia do limite? Dá um ok aí no chat, velho. Então tá. Não dá pra enxergar nada, né? Mas vocês devem ter entendido a ideia do limite, né? Vocês entenderam a ideia do limite? Não. E aí? Vocês entenderam, né? Então tá. Então eu vou passar para a próxima lousa, tá? Qualquer coisa vocês voltam. Então beleza, Rodrigo. Você já tinha tido ou primeiro contato seu com o limite? Tá. Então tá. Então valeu. Espero que eu consiga me fazer claro aqui. Então agora eu vou apagar aqui também a parte de cima. Já tem mais espaço. Então eu vou apagar aqui a parte de cima, vou focar um pouco aqui. Então acho que deu pra vocês entenderem. Então acho que deu pra vocês entenderem a ideia. Agora eu vou fazer um outro gráfico, tá? Eu vou fazer um gráfico dessa função hipotética aqui, que é o seguinte. Ela retorna se x ela é 0, se x é menor que 0 e 1 se x é maior ou igual a 0. Eu vou fazer o gráfico dessa função aqui. Então, não, eu vou fazer o seguinte. Não, é melhor, acho que eu vou fazer uma função um pouquinho mais complexa. É o seguinte, essa função vai ser igual a 0 se x... vou fazer aqui, é aqui que eu tenho que desenvolver, senão não tem espaço. F de x é igual a 0 se x menor que 0, 1 se 0 maior ou igual a x maior ou igual a 1. É uma função de... está definida nos reais, menos o 1. Ela não está definida no 1. Não, menor que 1 aqui, que é menor que 1. Essa função é igual a 0 se ela é menor que 0. Não, se o x é menor que 0, ela vale 0. Se o x está entre 0, inclusive o 0, e menor que 1, ele é maior ou igual a 0 e menor que 1, ela vale 1. No 1 ela não está definida. E ela vale 0 de novo se 1 menor que x menor ou igual a menor que 2. E ela vale esse x maior que 2. E ela vale 2 se o x for igual a 2. Vocês entenderam? Então, né? Então acho que vocês entenderam. Então eu vou fazer o gráfico aqui dessa função só para vocês terem uma ideia. Ela vale 0 se o x é igual a 0. Aí entre 0 e se o x for menor que 0, então vai estar assim,
vai coincidir com o eixo x. Aí, se o x estiver entre 0 e 1, que bolinha aberta, porque tá menor. Aí se o x estiver aqui, inclui o 0, vale 1 aqui, olha. Se o x estiver entre 0 e 1, vale 1. Aí aqui, então aqui ela vale 1, tá certo. Se ela estiver entre 1 e 2, ela tá aqui. No 1 ela não está definida. Olha que o domínio é R menos 1 em R. Não, aí o domínio é. E a imagem vocês vão ver que é 0. É o conjunto formado, é um conjunto discreto, ou seja, é um conjunto finito, formado pelo 0, 1 e 2. Aí aqui no 2, ela vai valer 2. No 2 ela vai valer 2. E aí depois ela passa a valer 0. Acho que eu vou fazer mais uma alteração na função, que é o seguinte. Tá. Vou fazer mais uma função. Ela vai ser definida para x. Ela vai ser definida de... Essa função aqui vai ser definida em vx. X tem que ser menor que menos 1. Não, x tem que ser maior que menos 1. E x diferente de 1 em R. Então vai ser assim a função. Então ela não vai ser definida daqui em diante, tá? Então tá. Porque não vai ser definido. Vocês já vão ver por quê. Porque sim vai melhorar a explicação. Vou poder abordar uma coisa aqui legal, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Quero vocês, então, agora eu já avisei para vocês quanto é o valor da fx para todos esses valores, né? Então eu vou falar para vocês, eu vou perguntar alguma coisa. Limite da fx, x tendendo a... Então assim, o x tendendo a 0 pela esquerda, vocês vão aproximando pela esquerda, então esse limite vai dar 0, certo? Acho que vocês concordam. E o limite vai dar 0, certo? E o limite da f de x, x tendendo a 0 pela direita, eu vou acelerando um pouco a aula, porque senão não vai dar tempo também de... Mas se vocês não entenderem, pergunta aí, manda no chat. Peço para vocês perguntarem, tá? Eu não tenho muita experiência, vai ter algumas lacunas, mas é só para vocês terem uma ideia do limite. Depois vocês estudam direitinho com os professores, é só para vocês terem uma ideia. Então quando eu vou aproximando aqui pela direita, esse limite vale 1, eu vou aproximando pela direita. Então, acho que vocês concordam que o limite de x tendendo a 0 pela esquerda é diferente do limite de x tendendo a 0 pela direita. Então isso implica que não existe o limite de x tendendo a 0 para essa f. Acho que vocês entenderam. Então o que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte. Que se os limites laterais são diferentes, não existe o limite para aquela função tendendo aquele valor. Agora eu vou fazer um outro exercício imaginativo, que é o seguinte. Vou pegar no 1. Acho que eu vou mudar aqui só uma coisinha na função, que vai ser o seguinte. Não vai ser x diferente de 1 não, vai ser x diferente de 2. Então ela vai valer 2
se o x for igual a 1. 2 se x... Acho que vocês já vão entender. Que é o seguinte, eu quero abordar aqui um tópico. É o seguinte. Agora é o seguinte, tá? Agora eu vou pegar no 1. No 1 é o seguinte, limite x tendendo a 1 pela esquerda da f de x é igual a 1, certo? E o limite, vai aproximando aqui, limite de x tendendo a 1 pela direita da f de x vale 0. Vai aproximando aqui pela direita, então esses limites aqui são diferentes os limites laterais, então também não existe limite x tendendo a 1 para o valor da f. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse valor aqui, se essa função não tivesse definida, está no 2. Agora, vou fazer uma outra coisa. Agora eu vou fazer o limite x tendendo a 2 pela esquerda da f. Isso daqui eu vou aproximando pela esquerda, dá 0, certo? Pela direita dá 1. Isso, pela direita, acho que você está falando do 0, não é isso? Isso daqui dá 0. Vou aproximando aqui pela esquerda. E o limite x tendendo a 2 pela direita da f vai dar 0 também. Olha só que legal. Então, os dois limites dão 0. Então, o limite da f para o x tendendo a 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, vale 0. Então, o que quer dizer? Pela nossa definição, o limite existe se os limites laterais são iguais. Então, quer dizer que limite de x tendendo a 2 pela esquerda da f de x. Então isso daqui implica isso. Limite de x tendendo a 2 pela direita da f de x. Então isso implica que o limite, que é igual a 0. Então isso implica que o limite de x tendendo a 2 da f vale 0 também. Mas aí eu acho que vocês devem estar se perguntando, mas a função nem está definida no 2. A função não está definida aqui no 2, né? E aí? E aí que não importa para nós se a função está ou não definida no 2. Pelo seguinte motivo. Porque o limite, ele só estuda as proximidades da função. Então, por exemplo, vocês só estudam quando x está tendendo a 2. Mas o valor de x no 2 não importa. Ele podia ser 2, podia ser 1, podia ser meio, podia ser menos 5, podia ser qualquer coisa, podia não existir. Podia ser qualquer coisa que o limite. Para vocês estudarem limite, só importa o valor da função naquele ponto. Então fixem aqui comigo. Quando vocês estão estudando o limite, a única coisa que importa é o valor da função naquele ponto. Então aqui, para esse 2, por exemplo, se aqui no 1, em vez de valer 0, ela valesse 1 aqui, suponha isso. Esse limite para x tendendo a 1, não, ela valeria, se ela valesse aqui em vez disso, ela valesse vamos supor 2 menos x, tá? Aí esse 2 menos x. Aí o limite de x tendendo a 1 existiria. Então o limite da f de x para x tendendo a 1 valeria 1 também, porque nós estamos tratando das proximidades da função. Então, se essa função aqui tivesse valor 2 menos x, tem como
calcular o limite lateral sem usar gráfico? Claro que tem. Claro que tem. Eu só tô usando o gráfico para vocês entenderem como é que calcula os limites. Mas tem como calcular, sim, com certeza tem. Você vai lá, sinaliza se está menor, maior. É que, assim, para vocês entenderem o conceito de limite, é legal o gráfico aqui, mas depois, quando vocês estão fazendo prova da poli, você pode fazer o gráfico, tudo, mas muitos exercícios são feitos sem o gráfico. Então, dá para calcular sem o gráfico, sim, com certeza dá. E agora acho que vocês estão se perguntando: e se eu pedir o limite da f para x tendendo a menos 1? Aqui já é o seguinte, aqui, como essa função não está definida, você só calcula o limite da f para x tendendo a 1 pela direita, que aqui vai dar 0. Então, ele não pode pedir o limite da f para x tendendo a menos 1 pela esquerda, porque não existe, não faz sentido perguntar isso, porque a função não está definida aí, não faz sentido isso. Então, seria isso. Então agora vocês já viram o limite, certo? Acho que vocês já viram bem o limite. Vocês já têm uma ideia intuitiva do limite. Uma ideia assim intuitiva. Uma ideia intuitiva, tá? Vocês têm uma ideia intuitiva. Qualquer coisa que eu falar errado aqui, vocês vão avisando. Vocês têm uma ideia intuitiva do limite. Então você já tem uma ideia intuitiva do limite, que é essa, tá? Você já tem uma ideia intuitiva, tá? Isso daqui vale 1, esse daqui... esse daqui eu mudei a função. Então agora que vocês têm essa ideia intuitiva, que é o seguinte: não importa o valor da função, importa são as proximidades. Agora eu vou falar um pouco de... acho que eu vou falar um pouco de continuidade, tá? Tá ok pra vocês falar de continuidade? Acho que tá ok pra vocês falar de continuidade, tá? Eu vou usar o mesmo gráfico. É o seguinte, eu vou usar o mesmo gráfico. Continuidade. Aí agora já vai entrar o valor de x. Dizemos que uma função é contínua se e somente se existe o limite de x tendendo em A pertencente ao domínio dela, se e somente se existe. Então você só pode dizer que essa função é contínua se o x pertence ao domínio. Então a mesma coisa. Então não faz sentido perguntar de limite. Por exemplo, aqui o x menor que menos 1 não faz parte do domínio. Então não faz sentido nenhum perguntar isso. Não faz sentido nenhum. Continuidade. Valeu, Arraiz. Continuidade, acho legal isso. É legal mesmo. Então dizemos que uma função é contínua. Vai falando aqui. Se eu falar alguma besteira aqui, vocês vão falando, tá? Vocês estão... se eu errar aqui, falar uma coisa que não faz muito sentido, der uma explicação um pouco mais ou menos, vocês vão falando. Continuidade. Dizemos que uma função é contínua se e somente se para todo se e somente se em A. Não, ela é contínua em um ponto A pertencente ao domínio da f, se e somente se se e somente se é o seguinte: o limite, existe limite da f de x, limite de x tendendo a da f de x, esse limite vale L e por enquanto nós estamos tratando de L real, tá? Mas assim, que quando nós estamos tratando de L real,
quando o L for indo para o infinito, vocês vão ver que vale. Mas se o L for para o infinito, vale também na ideia, que é o seguinte, dos limites serem iguais. Por exemplo, uma função assim o limite vale mais infinito, mas uma função assim o limite de x tendendo a zero não existe. Mas esse daqui depois eu vejo, que aqui vai para mais infinito, aqui vai para menos. Esse daqui vale para... Mas essa questão de continuidade aí é se o limite é real, tá? Se existe limite L real e o f de A é igual a L, ou seja, o f de A é igual a esse limite, porque não dá para falar que o f de uma função vale infinito. Quando você está no infinito, o infinito não é um ponto. Então, oi, Arraiz. Beleza, valeu por estar assistindo aqui. Qualquer besteira vocês falam. Vemos que uma função é contínua em A pertencente a D, tal que é isso. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Eu vou fazer umas perguntas para ver se vocês entendem o conceito, tá? Principalmente aqui pros bichos que ainda não... Que viram ainda, que estão ainda aprendendo aqui. Então, continuidade, dizemos que uma função é contínua. Então, é o seguinte. Agora eu queria perguntar, essa função é contínua no zero? No x igual a zero? Não. Obviamente não. Porque se não existe limite, não, pois nem existe limite da f de x tendendo a zero. E agora, essa função é contínua no x igual a 1? Eu mudei aqui, olha. Não. Não é contínua. Não, pois é. Pois f não, pois essa função aqui, pois o limite de x tendendo a 1 f de x é diferente do f de 1, que o limite dessa função vale 1 e o f de 1 vale 2. Então essa função aqui não é contínua em x igual a 1. Para o x igual a 2, nós nem definimos a continuidade, porque a precisa pertencer ao domínio dela. Mas às vezes eu já vi falando ponto de descontinuidade, mas nós nem definimos continuidade para o x igual a 2, porque o 2 não faz parte do domínio. Mas claramente ela não é contínua aqui. E então seria isso. Nós nem definimos continuidade por x igual a 2. Por x igual a 1, isso daqui vale 1 e 2. Por x igual a... Agora, por exemplo, por um outro ponto qualquer, por exemplo, por x igual a 3. Por exemplo, aí por x igual a 3, ela é contínua em x igual a 3, por exemplo. Por que ela é contínua no x igual a 3? Ela é contínua no x igual a 3 pelo seguinte, porque os limites laterais valem 0 e o valor da função no x igual a 3 também vale 0. Então, essa função é contínua para os outros pontos do domínio. Essa função é contínua. Aí, no x... Então, seria isso, basicamente, a continuidade. Essa função é contínua para os pontos
se o valor dela é igual a... Se o valor dela, eu tô dando uma ideia geral. Depois vocês, é claro que isso daqui não dá pra ainda se virar bem numa prova. Depois vocês têm aulas, aí eu vou dar uma ideia mais formal pra vocês. Então eu já falei de limite e já falei de continuidade. E agora o que eu vou falar, né? Vou falar um pouco de derivada, tá? Vou falar um pouco de derivadas. Então agora eu já falei que é uma função contínua, mas eu vou dar umas propriedades do limite. Umas propriedades bem simples. Acho que eu vou falar umas propriedades, tá? Umas propriedades do limite. Umas propriedades do limite. São propriedades bem simples. Limite de f de x para limite de f de x tendendo a mais o limite de x tendendo a, se os dois limites existirem, supondo que existe é sempre bom pensar nas hipóteses. Existe um limite x tendendo a A que vale L, existe um limite para g de x tendendo a A que vale L. E L pertence aos reais. Porque quando vocês forem ver limites a infinito, por exemplo, isso daqui não vai valer. Isso daqui não vai valer. Você pode, por exemplo, ter infinito menos infinito. Não vai dar zero, né? Pode dar qualquer coisa, pode dar mais infinito. Se você tiver mais, então... Limite. Então aqui a primeira propriedade. Caio, salve. Salve, Caio. Primeira propriedade é essa. Que a soma dos limites... Não, o limite da soma é igual à soma dos limites. Isso daqui vale para a subtração também. Ou seja, o limite da subtração, limite da diferença, a diferença dos limites. Aqui o limite do produto é igual ao produto dos limites. Aí aqui para a divisão, para o quociente dos limites, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá? Que é o seguinte, eu tenho que vale que o limite do quociente é o quociente dos limites, só que vocês têm que tomar dois cuidados, que o g de A tem que ser diferente de zero e o g de x tem que ser diferente de zero, isso nas proximidades. Esse daqui ele pode ser zero em algum momento, só que nas proximidades do A, o g de x tem que ser diferente de zero e o g de A tem que ser diferente de zero. Isso daqui é para vocês tomarem cuidado para não... Então o g de x tem que ser diferente de zero. Então eu supus duas coisas. Nas proximidades do A, o g de x é diferente de zero. Então essas são as propriedades dos limites. Soma dos limites. Não, limite da soma dos limites. Limite do produto é igual ao produto dos limites. Limite do quociente é o quociente dos limites. Daqui vocês entendem, né? Por exemplo, se eu pegar f de x é igual a 1 e f de x é igual a 2, a soma daqui vai dar f de x igual a 3.
produto vai dar fx igual a 2. E o quociente, por exemplo, se eu pegar essa aqui e dividir por essa, vai dar 2 também. Todos os valores são diferentes de zero. Então, isso daqui é uma coisa que eu acho que dá para vocês entenderem, né? Então, já falei de limites, já falei de continuidade. Falei algumas propriedades. Né? E agora? Acho que eu vou fazer o seguinte, né? E aí, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que fala em derivada? Fala em teorema do confronto? E tem mais uma coisa sobre continuidade, que é outra coisa, são duas coisas que vocês vão usar, porque, por exemplo, se você tem uma função x² mais 5x, por exemplo, x² mais seno de x, vocês vão usar isso daqui muito, essas propriedades. Vocês às vezes nem percebem. Tem uma hora que... Salve, Calil, valeu por estar assistindo aqui. Então é isso, tem uma hora que vocês nem percebem que vocês estão usando essas propriedades. Mas é que assim, vocês conhecem a função x², conhecem a função seno. Então essas propriedades... eu tenho mais uma propriedade agora da continuidade. Que é o seguinte, propriedades da continuidade. Entende? Vocês nem percebem, mas é isso que vocês estão aplicando. Por exemplo, se você faz uma função dessa, você está aplicando essas propriedades da soma, da subtração, da divisão, vocês estão aplicando. Então agora eu vou falar um pouco de continuidade. É o seguinte, tá meio ruim aqui, mas vamos melhorar aqui, né? Propriedades da continuidade. Estou apenas começando aqui, né? Propriedades da continuidade das funções, né? Continuidade. Propriedades da continuidade. Isso, então é o seguinte, supondo f de x. Então, f num A contido nos reais definido em B contido nos reais e G de B contido nos reais então E é f de x contínua em x igual a e g de x contínua em x igual a f de a, temos que fog de x é contínua para x igual a. Então, é a seguinte propriedade. Se uma função é contínua... Não, uma função... Até aqui eu estou pensando em função composta. F de x, isso daqui é A, isso daqui é B, isso daqui é F, G. Isso daqui é o famoso fog. Então, se essa função aqui, essa função f é contínua em x igual a essa função f é contínua em x igual a acho que vocês entenderam. Essa função é contínua para x igual a. Aqui essa b dá um f de a. E aqui para os reais dá um f g de f de a.
Então é isso. Então é uma propriedade que vocês aplicam muito, tá? Propriedade que vocês aplicam muito. Isso. Então, essa função aqui vai ser contínua também. Por exemplo, se eu tenho fx é igual a seno de x. O x igual a 1... Não, x é igual a π sobre 2, f de x é igual a 1. Então, g de x é igual a x quadrado. Então, g de f de π sobre 2. Então, essa função aqui vai ser contínua também. Eu acho que isso vocês entendem, né? Não expliquei muito bem essa propriedade. Vocês entenderam essa propriedade? Que é o seguinte, se eu tenho uma função contínua, ou seja, f de a, ou seja, o limite, por exemplo, o limite da f para x tendendo a é igual a... Por exemplo, essa daqui é a minha f, tá? Essa f de x é seno de x, tá? Então o limite variar. Limite aqui. E para g, então se essa função é contínua no x igual a e a g é contínua em x igual a f de a, então por exemplo aqui, isso aqui vale π sobre 2, aqui vale 1. E a g de x vale... g é essa aqui, g de x é igual a x quadrado. Então aqui, quando isso daqui vale 1, isso daqui também vai valer... Ih, rapaz, tá totalmente fora de escala esse negócio, né? Mas tá certo, então vamos lá, né? Vamos entender melhor. Vocês entenderam, né? Tem que explicar direitinho, eu vou explicar aqui direitinho. Por exemplo, f de x... Não tô sabendo explicar, né? Por exemplo, eu tenho uma função, ela é contínua, essa função seno de x é contínua no x igual a π sobre 2. Aí essa daqui vai ser a função x quadrado. Então essa função também vai ser contínua. Então a função seno de x quadrado vai ser contínua em x é igual a π sobre 2. Se essas duas funções são contínuas, a composta é contínua. Basicamente é essa a propriedade. Se vocês quiserem entender melhor, aí eu explico. Eu não me preparei direito essa propriedade, né? Desculpa aqui, tá? Então é isso. Então eu falei de continuidade, falei de limite, falei... E agora? Acho que eu vou fazer o seguinte, né? E aí, pessoal, vocês acham... Tá ok pra vocês? Vocês acham que eu tô pensando em fazer o seguinte, ou eu começo, ou eu falo de derivada, ou eu falo de teorema do confronto, tá? Vou falar de derivada, vai, acho que eu vou falar de derivada. Pode dar algum exemplo de algumas funções conhecidinhas, tipo 1 sobre x, Claro que eu posso. Essa daqui é a função 1 sobre x. Essa função aqui é 1 sobre x. Ou então, por exemplo, essa função aqui, ela é contínua para todo x. Eu falo de limite tendendo ao infinito também, às vezes eu posso falar isso, assim, uma boa, né?
Seria uma boa, porque o limite da f tendendo a zero vai dar infinito, né? Essa função aqui é contínua para todo x. Essa função é contínua para todos x é diferente de zero, né? O x igual a zero você nem define. Mas é o seguinte, aqui ela vai para menos infinito, né? Então acho que eu vou dar uma ideia do limite ao infinito. Tem razão, né? Acho que seria uma boa ideia. Então, 1 sobre x. 1 sobre x, módulo de x, por exemplo, seria legal também, né? 1 sobre x, módulo de x, tem até uma lista lá. Mas acho que eu vou dar a ideia então do limite tendendo ao infinito. Já que você abordou esse 1 sobre x, é isso que eu vou fazer. Eu vou abordar o limite da f tendendo ao infinito, beleza? Vocês acham que é uma boa? Que é o seguinte, para todo x tendendo a zero, não, para todo x diferente de zero, o limite dela ela é contínua e o limite é porque o limite da f de x é igual a f de a. E para x tendendo a zero. Então agora eu vou apresentar aqui o conceito de limites ao infinito. Na verdade é o seguinte, tá? Então é isso que eu vou apresentar, acho que é melhor, limites ao infinito. Que é uma coisa um pouco mais difícil de entender. Então, vocês, acho que vocês já conheceram o limite. Vocês viram que essa função aqui, vocês sabem afirmar que ela é contínua, né? Porque para todo x, o valor de x é igual ao limite nessa função, né? Por exemplo, se eu pego 1, vou aproximando pela direita, eu pego aqui o menos 1, ela vai dar menos 1. Aproximando aqui pela esquerda, pela direita. E o f de menos 1 aí vale menos 1. Se eu pegar o 1, a mesma coisa. Mas e se eu pegar o 0? Vamos lá, é o seguinte. Eu primeiro vou começar com o limite da f de x, x tendendo a 0 pela direita. Vamos falar, f de 1/10 vale 10. F de 1/100 vale 100. F de, sei lá, 1 sobre 10 a sexta vale 10 a sexta. F de 1 sobre 10 a centésima, chamado Google, vale 10 centésima. Então vocês estão vendo que quanto mais eu vou tendendo por zero, essa função vai crescendo, arbitrariamente. Essa função vai crescendo arbitrariamente. Então, quanto mais aproximamos x de 0, a função, quando aproximamos x de 0, os valores de f de x crescem arbitrariamente. Isso. Então acho que vocês entenderam essa ideia, né? Quando você pega o valor dessa função aqui, você vai aqui, ela vai crescendo assim, arbitrariamente. Vai crescendo cada vez mais. Você nem consegue falar por onde ela vai. Olha aqui, 10 a centésima. Então eu vou falar o seguinte. Quando ela vai crescendo arbitrariamente, então eu vou definir. Então, vou diminuir esse gráfico aqui. Eu vou manter, vai. Vou manter, mas eu vou diminuir. Eu vou diminuir o tamanho dele. Tô dando um menos na figura, tá? Então eu estou aproximando os valores
de x e o f de x está crescendo arbitrariamente. Então, quando aproximamos os valores de x de zero, os valores de f de x crescem arbitrariamente. Definimos então que limite da f de x, x tendendo a zero pela direita, não, pela esquerda, pela direita vale mais infinito. Então acho que vocês entenderam a ideia do limite ao infinito. Acho que vai ficar melhor se eu falar o lado oposto, tá? O lado oposto, que é o lado negativo. Acho que eu falar o lado oposto. F de menos 1 é igual a menos 1. F de menos 1/10 é igual a menos 10. F de menos 1/100 é igual a menos 100. F de menos 1 sobre 10 à sexta é igual a menos 10 à sexta. F de menos 1 sobre 10 a 100 é igual a... Não, F é igual a 10, é igual a menos 10 a centésima. Então os valores estão diminuindo, né? Legal, então valeu. Tentando aqui. Então acho que vocês perceberam que é o seguinte: quando eu vou aproximando os valores da f pela esquerda, os valores de x pela esquerda, a f vai crescendo. A f vai crescendo assim arbitrariamente. Tá no 1, aí de repente vai lá pro 10 a 100, 10 a não sei mais o que, vai para não sei mais o que. Quando aproximamos os valores de x de 0 pela esquerda, f de x decresce arbitrariamente. Isso implica o quê? Que o limite. Então nós definimos então que limite de x tendendo a zero pela esquerda da f de x é igual a menos infinito. Então acho que vocês entenderam. Agora uma pergunta aqui. Se tiver um bicho responde, mas se não tiver, pode responder quem é veterano também. Seguinte. A lousa aqui. A minha lousa, né? Minha lousa. Eita, minha lousa ficou deslocada. Nossa, não é possível. Ah, não, minha lousa, né? Minha lousa, né? Ai, não é possível. E aí, tá conseguindo? Estão conseguindo? Pessoal. Tá dando leque, né? Ah, tá dando. Dá pra ver sim, né? Tá meio desfocado, né? Eita, acho que eu vou acender a luz, é melhor, né? Acender a luz. Tá melhor, né? Acendi a luz. Tá melhor sim. Tá melhor agora pra ver, né? Acendi a luz, tá melhor, né? Tá melhor? Fala aí. Então agora uma perguntinha pra vocês.
eu defini que os valores da f, quando x tende a mais infinito, pessoal, eu defini isso. Quando o x tende, então tá melhor aqui. Então eu defini que quando o x tende a 0 pela direita, a f tende a mais infinito. É isso que eu falei. Melhorou, então tá certo. Então é isso que eu falei. Quando a f tende a mais infinito... Não, quando a f tende... Então é isso que eu falei, é o seguinte. Se o x vai tendendo a 0 pela direita, a f vai crescendo arbitrariamente. Então eu falei que o limite da f para x tendendo a 0 vai ser mais infinito, certo? Eu falei isso. E eu também eu mostrei para vocês que quando eu vou aproximando os valores de x do zero pela esquerda, a f vai decrescendo arbitrariamente. Então, o limite da f de x tendendo a 0 pela esquerda vai ser menos infinito. Então eu falei isso, certo? Então agora eu vou perguntar para vocês. Existe o limite da f para x tendendo a 0? Eu não estou falando. Existe o limite? Existe ou não? Fala aí. Existe limite de f de x para x tendendo a 0? Perguntei aqui no chat. Existe? E aí, pessoal, o que vocês responderiam? E aí, pessoal, o que vocês responderiam, né? O que vocês responderiam? Pode falar. O que vocês responderiam? Manda aí no chat, tá? O que vocês responderiam, hein? Pode falar aqui no chat. Pode falar à vontade. O que vocês responderiam? Existe ou não? Existe? O que vocês responderiam? Manda aí. Tá. E aí, pessoal? Acho que não tem ninguém, né? Então eu vou falar, tá? Falar. Então eu vou falar, tá? Tá, eu sei, mas eu não vou falar, tá certo. Então eu que vou explicar tudo, velho. Melhor você não falar, porque a ideia na verdade era... quem não viu ainda o conceito falar. Então por isso que é legal. É legal mesmo você ter mantido o segredo. Foi legal então, Alex, porque a ideia é essa. Quem ainda tá começando, pra ver se quem tá começando pegou a ideia, tá? E eu apaguei tudo. Mas então, não existe. Não existe pelo seguinte. Eu vou pôr um sobre x. Pois limite. Pois os limites laterais são diferentes. É simples. Aqui, não existe. Não tem ninguém. Então é a aplicação do conceito. Não existe porque os limites laterais são diferentes. Então não existe. É isso que eu vi. Então, falei de continuidade, falei de limite. Eu falei de continuidade, falei de limite ao infinito. Acho que agora o mais legal seria eu dar uma nesse tempo aqui que falta até eu começar a live das 18. Eu acho que eu vou dar uma passadinha pelo conceito de derivada, tá? A raiz muito zoeirinho. Mas mais legal, porque
É isso mesmo. É bom deixar para quem ainda tá vendo. Ainda não teve. Ainda tá vendo para ver se aprendeu. É legal vocês assistirem porque vocês avaliam a aula. Mesmo tendo pouca gente aqui. Depois vocês podem compartilhar com os bichos. Mesmo o quórum sendo pequeno. Aí depois vocês podem compartilhar com os bichos. Se a live... E também tem o canal. Coloque assim, tem lives. Tem aulas muito melhores. Tudo, professor Possani. A aula dele é espetacular. Mas assim, até legal. Eu gosto assim de explicar. Até para vocês verem se eu tô conseguindo assim. Se eu entendi a matéria. Que também é uma forma de eu recapitular esses conceitos básicos. Que já foi provado assim. Já foi provado que quando você explica um conceito para alguém. Depois eu posso até deixar uns artigos científicos. Mas já foi provado isso. Que quando você explica um conceito para alguém. Quando você explica um conceito para alguém. Já foi provado isso. Essa pessoa tem maior facilidade para entender aquele conceito. Já isso daqui já foi provado, tá? Isso já foi provado. Provado mesmo. Tá. Meio ruim a imagem, mas tudo bem. Tem que melhorar isso daqui, né? Uma hora eu tenho que melhorar essa imagem, né? Mas é isso. Então eu vou dar uma ideia para vocês do que é derivada. Aí depois, quando vocês tiverem tido mais aulas de teorema, porque eu acho que hoje o mais legal é esse. Eu poderia até mostrar mais uns teoremas de limite. Mas eu acho que assim, isso vocês vão estudar com o professor. Isso daqui vocês já vão estudar. Então a ideia seria vocês já entrarem nas aulas da semana que vem com esses conceitos na cabeça, assim. Você já tem uma ideia do que é limite, já tem uma ideia do que é continuidade, já tem uma ideia do que é limite ao infinito, entende? Quando o professor falar isso, não vai ser surpresa para vocês. Então eu vou falar o que é derivada, tá? Vou falar. Vou apresentar um pouco. Vai ser uma apresentação um pouco mais física, tá? Eu vou... tanto que a motivação do Newton pro cálculo foi física. Que é o seguinte. Vamos supor eu tenho aqui um carro. Tem um carro numa trajetória x de t. E esse carro é o seguinte. Ele se move com a seguinte função horária. X de t é igual a t quadrado. Uma função é aceleração igual a 2. Isso aqui vocês já devem saber da física, né? Se vocês também quiserem, também posso gravar uns vídeos falando um pouco de vestibular, mas a ideia aqui é ir apresentando as coisas assim que vocês já sabem. Então, a ideia é essa. O x de t é um carro que está se movendo numa trajetória. Uma trajetória unidimensional. Não importa a forma da trajetória, né? A única coisa é que ela é unidimensional. Ela pode ser assim, não importa. A única coisa é que eu só defini uma direção para ela. Eu não defini. Entende? Não importa a forma da trajetória, tá? Só esclarecendo isso, tá? Do curso de Física 1. E ela é definida por essa função. X de t é igual a t ao quadrado. Acho que vocês entenderam. Agora o que eu queria? Quero calcular a velocidade. Pode ser qualquer partícula, tá? Isso aqui é um carro, mas pode ser qualquer partícula, tá? Dessa partícula em t igual a 1, por exemplo. O que fazer? O que eu faço, né? Quero calcular. Então tá, né?
Eu tô aqui no table. Vou dar um exemplo, né? Então acho que talvez seja uma ideia se eu calcular a velocidade média, né? Por exemplo, vocês sabem que velocidade média é ΔS sobre ΔT. E se eu calcular a velocidade média do 1 por 2? É igual a ΔS, que é x de 2 menos x de 1 sobre 2 menos 1, que é igual a 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 1, que é igual a 4 menos 1 dá 3. 3 metros por segundo. Isso aqui tá no SI, tá? Isso tudo tá no SI. É legal sempre quando vocês estão fazendo, você tem que saber que unidade você está tratando, né? Se ele está se movimentando em metros, quilômetros, sabe? É importante vocês saberem a unidade que vocês estão tratando. Então ele está a 3 metros por segundo. Tá. E aqui, se eu falar, por exemplo, T pertencente a 0, 1 é x de 1 menos x de 0 sobre 1 menos 0. Aí vale 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre 1 menos 0, que vale 1 metro por segundo. Então, acho que vocês viram que por x igual a 2, essa velocidade vale 3. Se eu pegar o intervalo 1, 2. Tá? Se eu pegar o intervalo 0, 1, ela vale 1 metro por segundo. E aqui vale 3 metros por segundo. E o meu objetivo, eu quero calcular V de 2. V em função de 2 segundos. Eu quero calcular V de 2. É isso que eu queria. Então, acho que vocês pegaram a ideia. Acho que vocês pegaram a ideia, né? Não, acho que eu vou até mudar aqui. Eu vou fazer x de 0 menos x de 1. Que é até legal, né? Acho que aqui, né? Não, x de 1. X de 0 é x de 0 menos x de 1 sobre 0 menos 1. Não, é isso mesmo. É assim mesmo, calcular a velocidade média. Aqui eu tava pensando ali na definição. Tá. Vou deixar assim. Depois vocês trabalham, tá? Velocidade média é assim, tá? Mas se eu fizesse isso, daria no mesmo. Porque daria 0 menos 1. 0 menos 1. Cortaria o menos, então daria isso mesmo. Então, é isso. Eu quero calcular a velocidade. Mas agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Se eu pegar, por exemplo, a velocidade média, então se eu pegar x, é x de 2,5 menos x de 2 sobre 2,5 menos 2. Não, o que eu queria? Eu queria V de 2, né? Não, eu queria V de 1, né? V de 1. Quero V de 1, tá? 1,5 menos 1 sobre 1,5 menos 1, tá? Então aqui é 1,5 ao quadrado menos 1 sobre 1 ao quadrado, 1,5 menos 1, que aqui vai dar 2,25 menos 1 dividido por meio, que aqui vai dar 1,25 sobre meio, aqui vai dar 2,5 metros por segundo. Então tá, que deu 2,5, tá? Se eu quiser pegar, por exemplo, a velocidade entre 1 e 1,1 segundo, tá? X de 1,1 menos x de 1 sobre 1,1 menos 1, que é igual a 1,1 ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre 1,1 menos 1, que é igual a 1,21 menos 1 sobre 0,1, que é igual a
0,21 sobre 0,10, que é igual a 2,1 metros por segundo. Olha só, né? Então, tá. Então agora eu vou pegar pela esquerda também, tá? Tá, acho que eu vou pegar aqui pela esquerda, né? Pela esquerda, né? Que eu apago aqui, né? Eu vou pegar aqui, né? Tô querendo V de 1, né? Pela esquerda, né? VM é igual a X. X tem igual a... chamar de V1. VM3 é igual a X. Que eu vou pegar X de 0 de 1 menos X de 0,9 sobre 1 menos 0,9. Eu não sei se essa notação aqui estava certa, né? Então dá 1 ao quadrado menos 0,9 ao quadrado sobre 1 menos 0,9. Que dá 1 menos 0,81 sobre 1 menos 0 sobre 0,1. Que dá 0,19 sobre 0,1. Que dá 1,9 metros por segundo, tá? Então acho que já deu para vocês pegarem a ideia, né? Que eu vou diminuindo esse intervalo. Eu vou diminuindo aqui o intervalo de tempo. Então acho que deu para vocês pegarem a ideia da derivada mais ou menos, né? Acho que vocês já estão pegando mais ou menos a ideia, né? Eu vou diminuindo meus intervalos de tempo. Por exemplo, eu quero calcular a velocidade por t igual a 1. Então eu peguei a velocidade entre 2 e 1. Eu fiz o seguinte. Fui lá no 1, marquei onde o carro estava. Fui lá no tempo igual a 2 segundos, marquei onde o carro estava. E aí tirei a velocidade média. Só que isso não é o suficiente. Aí eu fiz o seguinte. No t igual a 1, eu peguei onde o carro estava. No t igual a meio, 1,5 eu peguei onde o carro estava. Aí eu fui afrouxando esse intervalo. A mesma coisa pela esquerda. Eu calculei antes entre a velocidade média entre o... Eu peguei, por exemplo, dá um carro aqui. Ele passa no x igual a 0. Eu marquei aqui. Eu marquei o tempo. Eu marquei o x. T igual a 0, ele tá aqui. X igual a 0. Aqui t é igual a 1 segundo. Eu marquei onde ele estava. Não. Eu marquei onde ele estava, né? X é igual a 1. Então, eu marquei onde ele estava. Então, eu fui fazendo isso. Só que aqui eu fui reduzindo, né? Então, aqui t igual a 0,9 segundos e t igual a 1 segundo. Então, e aí eu fui marcando onde ele estava. Então, eu fui marcando... Aqui, por exemplo, onde está o 0,9 tem uma faixa no 0,9. Ele passa por uma marcação. E no t igual a 1 o carro passa por outra marcação. E eu meço a distância entre essas marcações, divido pelo tempo gasto. E dá uma velocidade média. Então vocês estão percebendo que eu estou diminuindo esse intervalo de tempo. A cada vez que eu diminuo o intervalo entre eu ponho e solto o cronômetro, por exemplo, a cada vez que eu diminuo meu intervalo de tempo, o carro vai percorrer um espaço menor. A mesma coisa. Então, acho que vocês estão entendendo a ideia da derivada, né? Eu vou diminuindo. Por exemplo, tá no t igual a 0, eu faço uma marcação na estrada. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Esse meu apagador é o carro, certo? Aciono o cronômetro. Tá em t igual a 0, aciono o cronômetro. Aqui, ele passou aqui, t igual a 1 segundo. Aqui é x igual a 1 metro. E aqui é x igual a 0. Aí eu meço essa velocidade média. Só que aqui eu pego o 0,9, ele faz uma marcação, e no 1 ele faz outra, tá? Então aqui, e aí ele segue viagem. Então aqui,
x igual a 0,81 metros, x é igual a 1 metro. Então Vm é igual a 1 menos 0,81 sobre 0,1, que é igual a 1,9 metros por segundo. A mesma coisa, ele está no 1, eu marquei. Aí ele vem aqui, eu marco no 1,1. Então eu vou pegando, eu vou diminuindo cada vez mais meu intervalo de tempo para diminuir o espaço. Só que, e se eu diminuir tanto meu intervalo de tempo, mas tanto, que esse intervalo de tempo vai tender a zero? Vamos lá, eu vou copiar aqui a função horária, x de t é igual a t ao quadrado, e se diminuíssemos tanto o intervalo de t, tal que delta t tende a zero. Isso aqui é símbolo de tendendo, tá? Eu não falei isso em limite, mas é isso, está tendendo a zero. Então eu vou diminuir tanto o tempo até que uma hora esse ΔT vai tender a zero. Então essa é a ideia que eu tenho da derivada. Então Vm, essa velocidade média vai ser x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Aplicando limite então vai ser isso, tá? Então vai ser isso. Vixe, vai estar acabando a bateria. Vou carregar aqui, senão a live vai cair, né? Eita. Então vai ser isso. Então eu tô espremendo tanto meu ΔT. Acho que seria legal até fazer um gráfico dessa função, que é o seguinte. Legal até eu fazer um gráfico dessa função, tá? Até para vocês entenderem de forma gráfica isso daqui. Fazer um gráfico. Por exemplo, aqui estava 0, aqui está 1, aqui está o 2, aqui vale 4. Então antes eu estava fazendo isso, certo? E a velocidade média era o coeficiente da reta tangente. Aí eu estou aproximando isso, certo? Eu estou aproximando isso daqui do x igual a 1. Eu estou aproximando essas retas secantes do x igual a 1. Eu traço retas secantes ao gráfico da minha função e vou aproximando do x igual a 1. É a mesma coisa aqui, é o limite do ΔT, de tal forma que esse delta, que é 1 mais ΔT, 1 mais ΔT, 1 menos ΔT, F e 1 menos ΔT. Então é isso, eu estou aproximando o meu limite, tá? Estou aproximando o meu limite. Então, agora, uma coisa que vocês entendam é o seguinte. Isso daqui vai tender a zero, certo? Se eu substituir aqui, vai ser o quê? Ser igual a x de t mais ΔT vai ser t mais ΔT ao quadrado menos t ao quadrado sobre ΔT. Que vai ser igual ao limite de ΔT tendendo a zero, t ao quadrado mais 2t ΔT mais ΔT menos t ao quadrado sobre ΔT. Que é igual ao limite de ΔT tendendo a zero
de 2t delta t mais delta t sobre delta t. E agora, isso daqui vai dar 0 sobre 0, hein? Ih, rapaz. Isso daqui vai dar 0 sobre 0, hein? Se eu substituir aqui, vai dar 0 sobre 0. Mas como é que calcula 0 sobre 0, hein? Mas, poxa vida, hein? 0 sobre 0. Só tem 4 pessoas na live. Só tem 4 pessoas, mas beleza. Já tá legal. Como é que eu calculo esse 0 sobre 0, hein? Ih, rapaz. Mas não tem ideia, né? Acho que vocês... Ih, rapaz, mas deu 0 sobre 0 aqui. Então, nós vamos ter que recorrer a um artifício. Mas deu 0 sobre 0 aqui. E agora? 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática? Pode dar qualquer coisa. Agora é o seguinte. Vocês concordam que o limite é o seguinte. O delta t está tendendo a 0. Só que ele não é exatamente 0. O delta t está assim, olha, tendendo a 0. Ele está tendendo a 0. Está muito perto de 0. Mas não é 0. Delta t é um número. Um número real. O delta t é um número real. Então, vocês não concordam que se o delta t é um número real, eu posso fazer o seguinte? Eu posso colocar ele em evidência aqui? Vou colocar delta t em evidência. Delta t, 2t mais 1 sobre delta t, limite. Delta t tendendo a 0. E agora eu vou fazer uma coisa. O delta t, ele tende a 0, mas não é 0. Isso é o mais importante do conceito de limites. O seu valor que você está estudando da função, você estuda as vizinhanças daquele valor. Mas se você não está interessado no delta t igual a 0, segundo ano, estou no segundo, você está interessado só nas vizinhanças. Então eu posso simplesmente cortar isso aqui. Posso cortar. Não posso? Já que o delta t não é igual a 0, eu vou cortar isso daqui. Fazer o que, né? Vou cortar. Cortei. Cortei. Não é igual a 0. Mas é tão perto de 0. Mas tão perto de 0, mas não é 0. É um número real. Então eu cortei. Seria o que? Então isso daqui vale a delta t ao quadrado, né? Isso aqui é delta t ao quadrado, né? Isso daqui vale, então, limite de delta t tendendo a 0, 2t mais delta t. Então isso daqui vale o limite de delta t tendendo a 0 de 2t mais delta t. Isso aqui tá ao quadrado, eu errei feio aqui, né? E aqui é delta t ao quadrado, tá? O delta t tende a 0. Então aqui eu posso substituir o delta t por 0. Porque o delta t é muito menor que o 2t. Então aqui eu posso sim substituir o delta t por 0. Mas lá não. Porque lá não é interessante para nós. Porque senão não ia poder cortar. O delta t é um número real, mas é muito perto de 0. Então aqui eu posso cortar. Então isso daqui vai dar 2t. Então agora eu mostrei para vocês que a derivada de x de t para t ao quadrado vale 2t. Isso daqui é a velocidade. Então nós demonstramos isso aqui tanto pela esquerda quanto pela direita. Demonstramos então que limite de f de t mais delta t menos f de t sobre delta t tendendo a 0 é igual a
igual a 2t. Isso aqui vale 2t. Definimos então derivada de f de t, derivada de f em t, como mas que eu vou pegar uma água, tá? Pensar. Então é isso que eu vou fazer, né? Rapaz, não dá, né? Isso aqui, né? Fui pegar uma água, tá? Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Água ótima. Tá certo. Abandonei ela. E aí, pessoal? Já voltei, tá aparecendo? Então tá, voltou. Ok, salve, usando as técnicas de datação aqui. Então tá, voltei, tá? Voltei agora é o seguinte. Eu fiz o seguinte, tá? Eu falei que a derivada da f em t
é igual ao limite de t tendendo a zero de f, não, de delta t tendendo a zero, de f de t menos f t mais delta t menos f de t sobre delta t. Isso que eu defini a derivada. Eu vou diminuindo a diferença, o delta t para o número. Então esse limite tem que existir primeiro, né? O limite tem que existir. É a ideia aqui da reta tangente, tá? Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou dar uma ideia um pouco mais gráfica dessa derivada, tá? Por exemplo, aqui que é igual a então agora vamos supor, eu vou pegando a reta secante. Eu vou pegando reta secante. Aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 2, tá? Isso daqui eu vou pegando as retas secantes, tá? Então essa reta aqui é m é igual a... O coeficiente angular dela é 1 menos 0 sobre 1 menos 0, que é 1. E o coeficiente dessa reta aqui é 4 menos f de 2, que é igual a 4, f de 1, que é igual a 1, f de 0 é igual a 0, t igual a 4 menos 1 sobre 2 menos 1, que é igual a 3. Então aqui eu fui diminuindo esse intervalo, então o m... Então eu vou diminuindo aqui, tá? Vou pegando meus intervalos. Acho que... não sei se vocês vão pegar a ideia, né? Vou deixar meio exagerado aqui, só para vocês pegarem a ideia, tá? Tá meio fora de escala, né? Ih, rapaz. Então eu vou fazer isso, tá? Só para vocês irem pegando a ideia. Tá aqui. Aí eu aproximo aqui. Aproximo aqui. Eu vou aproximando a reta secante, tá? Então quando eu vou aproximando as retas secantes, tem uma hora que eu chego tão perto que eu posso, no limite desse delta... Então eu vou fazer o seguinte, agora... Então aqui é o seguinte. É um t qualquer. Essa daqui é uma função também, tá? Nem vai ser assim, né? Vai ser até uma função qualquer, né? Vai ser outra função, né? Então vai ser isso, né? Então é isso. Eu tô aproximando tanto. Então é isso daqui. E há uma ideia mais gráfica da derivada, tá? Eu tô aproximando meu ΔT. Eu tô aproximando meu ΔT aqui, de tal forma que vai ter uma hora que ele vai virando aqui, olha. Eu tô aproximando tanto que vai ter uma hora que ele vai virar a reta tangente ao gráfico. Vocês entenderam essa ideia da reta tangente? Vocês entenderam? Então é isso. Ele vai se aproximando. Então nós temos que isso daqui é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f. É tangente de θ. É a tangente de θ. Então a derivada é
Então a derivada, vocês viram que é esse limite aqui. Tem duas definições. Tem a definição algébrica, que é o limite ΔT tendendo a zero da f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT. Você vai pegando um ΔT bem pequenininho. Ou então você pode ter a definição mais geométrica, que é o coeficiente angular da reta tangente. Acho que agora eu vou parar por aqui. Já deu 18 horas, eu vou parar por aqui. E acho que assim, 18h30 eu começo a live dos veteranos, tá? Pode ser? Aí eu reviso um pouco integral, reviso um pouco soma de Riemann, integral, e eu já vou introduzir no cálculo 3 e resolvo uns exercícios, pode ser? Então é isso, tá? Obrigado aqui por assistirem. 18h30 tem integrais de uma e duas variáveis, que aí seria uma extensão do conceito, né? Então eu aguardo vocês até as 18h30, tá? Pode ser? Pode ser, beleza? Vou dar uma parada aqui. 18h30 eu faço outra live, tá? Pode ser? Pode ser sim ou não? Beleza? Valeu, João. Parabéns pela iniciativa. Valeu, Calil. Obrigado por ter assistido, tá? Então, por hoje, essa live foi uma live um pouco mais informal, tá? Pra apresentar os conceitos pra vocês. A próxima live, mas é isso que vocês têm que ter em mente. O principal da aula de hoje é vocês pegarem que o limite, você estuda as proximidades dos valores da função por um x igual a A, mas não importa o x, não importa o valor exato da função naquele ponto, o que importa são as proximidades. Isso que é o legal. Legal vocês saberem. Legal vocês saberem que para continuidade aí já importa o valor da função. O valor da função tem que ser igual ao valor do limite. Para o limite existir, os limites laterais têm que ser iguais. Isso tem que ficar claro para vocês. Também é bom ficar claro as propriedades. Aquelas propriedades. Limite da soma é soma dos limites. Limite do produto é produto dos limites. Limite do quociente é quociente dos limites. Quando o divisor é diferente de zero, para o x igual a nas vizinhanças do A. E a continuidade também, que é composta de duas funções contínuas, é contínua. Isso vocês vão usar muito. Tanto que vocês nem vão reparar que estão usando, mas vocês vão usar. E para derivadas, e agora tem essa ideia da derivada, que seria isso. Você quer calcular, por exemplo, uma velocidade média. Então você quer calcular a velocidade instantânea. Então você pega uma velocidade média por intervalo de tempo tão pequenininho que vai tender a zero. O espaço também vai tender a zero, só que essa divisão não é zero, então vai dar um número real. Não é zero sobre zero, é um número tendendo a zero dividido por um número tendendo a zero, então vai dar um número real. Pode não dar um número real também. Pode dar infinito, pode dar qualquer coisa. Mas aqui deu um número real. Isso que é a derivada. Então essa derivada aqui tem que ser real para ela existir, tá? Essa derivada tem que ser real, hein? Não existe derivada infinita, tá? Aí depois vocês vão ver assim, todas tudo, mas não existe derivada infinita, tá? Essa derivada tem que ser real, eu não frisei isso. Então é isso também a ideia que você pode cortar. Se você tem uma expressão algébrica, você quer calcular o limite, você pode cortar esse limite de ΔT tendendo a zero, por exemplo, naquela indeterminação. Por que você pode cortar? Porque não é zero sobre zero. São valores reais tendendo a zero. Então acho que ficou isso, que seria legal que vocês tivessem claro aqui com vocês. Obrigado por terem assistido. 18h30 tem mais live falando sobre integral simples, integral dupla, resolvendo os exercícios da lista, tá? Então obrigado aqui, tá?